Olá, boa noite, tudo bom, pessoal? Estamos aqui para nossa super quinta-feira, nossa conversa sobre TVP. Muito bom ter vocês aqui comigo. O pessoal está entrando, está chegando. E como eu anunciei para vocês, oi Jurema, tudo bom? Como eu anunciei para vocês lá no Face, hoje eu vou estar falando sobre um tema polêmico, difícil, mas necessário, que é aborto. Então vamos estar conversando um pouquinho sobre aborto, isso principalmente sobre as consequências do aborto, as consequências espirituais para a mãe, para o pai, para o médico, para todo mundo, e como a TVP pode ajudar, como a TVP pode contribuir em relação a isso. Eu estava falando aqui com o pessoal antes de começar a gravar, agora o Facebook não está mais autorizando o chat de grupo, então eu deixei um campo lá no grupo do Face, Terapia de Vidas Passadas, um campo no meu Face e tem o chat daqui. Então vocês podem perguntar por essas 3 opções. Se não conseguir por nenhuma das 6, manda por e-mail, camilasampaio@yahoo.com.br, tá bom? Então vamos lá, eu preparei um material aqui. A primeira coisa que eu fiz para poder falar com base sobre o assunto, como ex-uspiana que sou, eterna-uspiana que sou, eu não consigo falar sobre as coisas sem pesquisar, Então esse é um tema que a Daniela tinha pedido, a Débora tinha pedido já faz tempo, já faz umas 2, 3 semanas, então eu sentei, pesquisei direitinho para poder falar de forma mais embasada. E a primeira coisa que me impressionou bastante sobre aborto são as estatísticas. Eu não sabia que era tão drástica assim a situação, e eu imagino que muita gente não saiba. Para vocês terem uma ideia da situação, atualmente nascem médias de 108 milhões de pessoas por ano, no mundo. E tem 40 a 55 milhões de abortos por ano no mundo. Ou seja, praticamente metade das pessoas que deveriam estar nascendo estão sendo abortadas, E são 1 milhão de abortos por ano no Brasil, estatística bem chutada, mas é o que está publicado, mas óbvio que deve ser muito mais que isso, porque isso está falando das estatísticas oficiais, Então deve ser bem mais que isso. Então, na verdade, o aborto ele envolve várias questões sociais, políticas, várias variações da coisa, e é uma polêmica que é levantada com vários setores da sociedade, a parte religiosa também, mas de qualquer forma a gente está falando de um fenômeno enorme que está acontecendo, Eu já tinha ficado impressionada quando eu fiz a pesquisa para o Amor Nunca Morre, o primeiro livro do Ronaldo, que foi sobre suicídio, e falava na cifra de 3 mil suicídios por dia, que daria cerca de 1 milhão por ano. Aborto a gente está falando de 40 vezes isso, Então isso em si já é uma questão super importante, E assim, é óbvio que aborto não é uma coisa que qualquer pessoa que vá fazer vai tipo, que legal, não tenho o que fazer hoje, acho que eu vou fazer um aborto, Deixa eu me divertir um pouco. Óbvio que é uma coisa super difícil, que envolve uma crise, que envolve um momento de reflexão para aquela pessoa, para aquele casal, e tem vários fatores que levam uma pessoa a escolher fazer ou não o aborto, Dentre eles, fator econômico, grana mesmo, e engravidei, eu não tenho grana para sustentar essa criança, como que eu vou fazer, o medo da repressão dos pais, especialmente em culturas mais tradicionais, aquela coisa de ser expulsa de casa, o que os meus pais vão fazer comigo e tal, somente para as adolescentes, para o pessoal mais jovem, O fator estético, que ainda tem muita gente que faz, mas eu vou ficar gorda, não quero passar por uma gravidez, que esse, por favor, a questão da responsabilidade, de, nossa, será que eu vou dar conta de criar uma criança? É muita responsabilidade, e além dos gastos eu vou ter que cuidar dessa criança o tempo inteiro, será que eu estou madura para isso? Será que eu estou pronta para isso, a perda da juventude, principalmente para adolescentes, a coisa de vou ter que cuidar de um bebê, não vou mais poder ir para balada, nem ter a vida que eu tenho, A parte do pai, tanto pelo pai poder rejeitar, ou pela relação com o pai não tá legal, ou por não querer ter um filho sozinha, sem apoio do pai, isso leva muita gente a fazer.
E as pessoas também não terem uma cultura de pensar em, tá, tudo bem, vou ter esse bebê e dou para adoção depois, né? Isso é uma coisa que as pessoas não pensam muito em fazer, né? Que também seria uma opção mais interessante, né? Afinal, tem um monte de mãe por aí querendo filho, né? Bom, falando disso tudo, a gente estaria lidando com as questões terrenas, né? Então, inclusive, isso que é falado muito pelas pessoas que defendem, né, a liberalização do aborto, que é uma questão de saúde pública, que as mães poderiam ter uma assistência melhor, né, no hospital, que o corpo é da mulher, é uma escolha dela, engravidar ou não, tal. Sobre essa questão do corpo ser da mulher, para isso existem os métodos contraceptivos, né, que inclusive foram liberados aí pelas ciências, pela espiritualidade, para as pessoas se cuidarem e gerenciarem essa questão dos filhos, né. O que a gente acompanha, olhando pelo lado espiritual da coisa, é que não é bem assim, né, o corpo é da mulher. A partir do momento que o feto vem, primeiro, existe toda uma preparação que pode envolver muito tempo da espiritualidade, no sentido de que criança vai vir para aquele casal, qual o vínculo kármico que eles têm, a programação física mesmo, né, a parte genótipa, né, como que vai ser aquele corpo, quais os genes que vão ser usados, as características, tudo mais, o local onde vai ser o nascimento, enfim, tem todo um processo de programação que é feito na espiritualidade, que é muito prejudicado, né, quando acontece o aborto, né? Tanto que é comum uma pessoa abortar uma criança e engravidar e vir a mesma criança tentando vir de novo, né? Inclusive eu já atendi em consultório várias pessoas que estavam recebendo a criança de novo e ia só piorando a situação, a questão do aborto, né? Eu li, né, para ter uma noção do que passar para vocês, além do que eu vejo em consultório. Eu li o Luiz Sérgio, o Deixe-me Viver, que é um dos livros mais famosos, né, na doutrina espírita sobre aborto. E o Luiz Sérgio realmente fez um trabalho fantástico nesse livro. Eu já conhecia, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha sentado para ler direitinho, né? Então, até para dar uma noção da coisa, eu escolhi um trecho aqui do livro. Ele fala de várias questões, né? Mas eu vou estar lendo esse trecho para vocês, que é uma história real de um aborto que ele acompanhou como repórter astral, né? Para contar para a gente. Está na página 108. Então, ele fala: é uma situação com uma menina de 16 anos que está engravidando do cunhado, né? Do marido da irmã, né? Então, eles estão escolhendo fazer o aborto até por isso, né? Então, ele conta: quando a nossa menina adentrou a sala cirúrgica, o Dr. Zeus e a doutora Kelly tentaram ainda sensibilizar o coração do médico, mas ele, materialista ferrenho, só pensava na quantia que iria receber. O ser humano nada representava para aquele homem, que um dia prestou juramento a Deus pela grandeza da sua profissão. Era ali um assassino cruel, muito mais cruel e perigoso que um salteador. Todos nós orávamos quando ele, com sua auxiliar, iniciou o trabalho. Tentamos de tudo, mas as drogas e os aparelhos utilizados pelo clínico, com seu coração repleto de indiferença, foram mais fortes. Pesarosos, assistimos a mais uma tocante cena. O feto se encolhia todo, chegando a chorar. Doutora Kelly, com seu conhecimento, tentava protegê-lo, mas o espírito que habitava aquele corpo de criança sofreu uma transformação. Do medo que sentia no início do aborto, passou a alimentar um ódio terrível. Por mais que os técnicos tentassem, não conseguiam retirar o reencarnante. O corpo físico foi jogado fora, mas colado ao útero de Isabelle permanecia o espírito do abortado. Um processo hemorrágico teve início e dava trabalho, muito trabalho. Como não conseguíamos salvar a criança, tentávamos salvar a jovem. Ela estava muito mal. Outros médicos da clínica deram entrada na sala, mas quem a salvou foram os médicos astrais. Aí conta um tempo depois que a menina continuou a passar mal depois de um tempo, né, porque o espírito se recusava a se desligar dela, né. E aí as conversas, né. O que vai acontecer com os dois? A garota vai ficar muito doente, pois o nosso irmãozinho reluta em abandoná-la. Mas não podemos forçá-lo? Não, não podemos. O que nos é permitido fazer é dar uma assistência aos dois por um período mais longo. Não deixaremos a menina, iremos acompanhá-la, tentando retirar o irmãozinho do útero.
e mostra conversas, né, com esse irmão, com esse bebê que ficou, né, no útero, e ele fala que vai ficar lá até conseguir tirar ela. E o final da história é que uma das trabalhadoras astrais, ela intervém, né, na situação para dar o útero dela como se fosse o útero da mãe para o bebê ir para o útero dela, e aí ele é tirado, né. Então, assim, em consultório, atendendo o pessoal que tenha essa questão com o aborto, eu já recebi, é muito comum assim, a pessoa chegar com questões de esterilidade, com questões afetivas, com questões psicológicas, tal, e lá no meio ela vem falar do aborto e ela nem sempre faz o link entre os dois, né? Ela nem sempre percebe que as questões que ela está passando têm a ver com o aborto, porque assim, tem alguns espíritos que perdoam, né, a mãe pelo que aconteceu, que é mais raro, e a maioria dos espíritos faz um processo obsessivo, né? Persegue aquela mãe, persegue aquele pai, e isso vai se refletindo de várias formas no decorrer da vida, né? Teve um caso de uma moça que eu atendi que ela era modelo, e até por isso ela tinha feito os abortos, para não interromper a carreira dela, né? E hoje em dia ela era dona de uma agência, né? Já tinha um profissional bem estabilizado, já tinha 41 anos. E ela tinha feito 3 abortos quando ela era jovem, né, para não interromper a carreira. E ela tinha engravidado de novo, aos 41. E abortou de novo, fez o 4º aborto, né. Então, quando a gente foi... O que eu sempre faço quando a pessoa me informa, né, que ela fez um aborto, é já de cara começar o trabalho socorrendo as crianças, né, porque essas crianças, de alguma forma, elas estão prejudicadas, né. Essa pessoa, 2 das crianças ainda estavam com raiva e estavam sabotando, e aí acontecia que ela tentava ter um relacionamento legal, tentava namorar, tentava achar um cara legal, e só atraía pessoas, né, cara encrenca, né, pessoas numa má intenção, ou... Deixa eu chamar o pessoal para perguntar aqui. Ou que não queriam nada sério com ela, né, que não estavam buscando uma relação de verdade, e isso tinha muito a ver com os bebês, né? Tanto que depois que a gente socorreu esses bebês, ela fez mais uma regressão e abandonou o tratamento, né? Porque, de fato, primeiro que ela melhorou muito, né? E segundo que era muito difícil para ela entrar em contato com aquilo, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, a TVP ela é muito rica para quem já fez aborto, né? Porque é uma oportunidade de estar fazendo um perdão com aquele bebê ali direto ao assunto, né? Chamando o bebê, chamando a mãe, chamando o pai ali no consultório, desdobrados, né? E podendo fazer esse perdão, podendo ver toda a repercussão que isso está tendo, né, na vida da pessoa. E também é possível ajudar bastante pessoas que fizeram aborto e podem até ter recebido essa criança depois e essa criança vir com problemas, né? Teve um caso de uma moça que eu atendi que ela tinha um filho autista, né? E esse filho autista era fruto de um aborto, né? Ela abortou, aí ele reencarnou depois como uma criança autista, né? E ela tinha muita culpa e o menino tinha muitos ataques de fúria, né? Batia nas pessoas. Conforme a gente foi tratando essa culpa e tratamos o próprio momento do aborto, né, a encarnação anterior do menino, ele foi acalmando, né, então a qualidade de vida deles também melhorou bastante, né. Eu também atendi um moço que ele tinha feito 7 abortos, né, tinha pagado para 7 meninas fazerem aborto dele, e ele estava para receber um desses abortos no atual casamento, que daí ele estava casado, feliz, estável, e já tinha sido informado que 2 dessas crianças tinham que voltar, né, no casamento, e a esposa dele, grávida, né, estava com problemas na gravidez, estava correndo o risco de perder o bebê, né, então a gente trabalhou muito para esse bebê vir, para, né, para aceitar, para perdoar o que aconteceu, para a ligação entre eles ser boa. E principalmente o amor que a esposa deu foi quebrando essa ligação de ódio. Hoje nasceu uma linda menininha, tá ótima, né, normal. Então, assim, nem sempre as pessoas pensam em buscar a terapia de vidas passadas para tratar essa questão, mas é bem eficiente, bem interessante buscar, porque pode ajudar nesse sentido, né? O Luiz Sérgio, ele conta mais algumas questões, né, que acontecem.
existem colônias e vales, né, colônias para tratar, né, na parte espiritual positiva, e vales no umbral específicas, né, para abortados. Normalmente os bebês eles vão para as colônias para se recuperar, e eles podem chegar como adultos com cabeça de criança ou bebês com cabeça de adulto, né, porque ainda tem a parte mental, né, de não aceitar o aborto, de ainda estar apegado naquilo. E eles também podem, isso quando está na colônia, mas ainda antes de ir, eles podem ficar apegados no útero, podem causar problemas ginecológicos, né, podem ser obsessores da mãe, do pai, de todo mundo, né. Então tem toda essa parte física mesmo, né, do bebê se recompor depois do que aconteceu. É muito comum ter muita raiva, muito inconformismo, ele fala até que visitando a colônia é um lugar triste, um lugar difícil, né? E também existe muita perseguição aos aborteiros, né? As pessoas que vivem do aborto. A gente sabe que os médicos de clínicas clandestinas ganham verdadeiras fortunas com isso, né? Então tem toda uma cobrança disso depois, não só dos médicos, mas de pessoas ativistas para o aborto, tal. Essas pessoas também costumam ter que colher, né, questões depois da morte, né? E para a mulher, o que mais costuma acontecer é uma sensação de vazio, né? Mesmo que ela não se arrependa, é como se aquele vazio, aquela tristeza fosse meio corroendo a alma dela, meio perseguindo, né? Mesmo que ela não ache que aquilo é um grande problema, né? É comum a criança vir deficiente mental, né? Física ou mental. É comum acontecer esterilidade, né? A pessoa depois não conseguir engravidar. E é comum também acontecer dificuldade afetiva, né? A pessoa ter dificuldade de namorar, ter dificuldade de casar, ter problemas no casamento, até separar, né? Quando está casado e faz o aborto, né? Então, assim, de positivo nada acontece, né? É uma situação que é difícil mesmo, que é pesada, e fica o convite, né, para mulheres e homens que tenham passado por isso buscarem ajuda no consultório, com a cigana, as formas que eu posso ajudar, na apometria, né, porque realmente é uma questão que não dá para aconteceu, ponto, acabou. Não, nunca é ponto, acabou, sempre tem alguma questão a partir disso, o que varia é o grau, né. Queridos, perguntas, quero ouvir perguntas de vocês, quero ver o que vocês querem saber do assunto, o que eu posso colaborar. Então mandem para mim, pode mandar aqui no chat do stream, pode mandar no Face, pode mandar por e-mail, onde vocês quiserem, que eu estou aqui verificando. Bom, fiquei super feliz de ver que vocês curtiram a palestra da cigana semana passada, né? Já teve mais de 270 acessos, muito legal. Era esse o objetivo, né? O objetivo era justamente estar levando o trabalho dela. Vocês viram que hoje eu não estou mais fantasminha, né? A câmera já voltou ao normal, né? Sinal que realmente estava tendo toda uma interferência, né? Mas com certeza tem sido muito legal fazer o trabalho, né, nesse sentido. Inclusive eu tenho até que me policiar, né? Porque se deixar eu fico na cigana, só que, né, o consultório, contas para pagar, tal, né? Mas é muito gostoso fazer, é muito legal. Deixa eu ver, tem alguém que escreveu aqui, deixa eu ver. A Bianca, oi Bianca. Deixa eu ver o que ela escreveu. O aborto espontâneo, muito importante, era o que eu ia falar, né? Já tinha até anotado aqui para falar, que o Sérgio fala também. E, na verdade, o aborto espontâneo, ele é mais atenuante, né? Porque, na verdade, não é culpa, né, da mãe, nem do bebê. Às vezes acontece de ser o bebê não querendo vir, né, não querendo encarnar, né? E, às vezes, é uma formação, uma questão física mesmo, que não vingou aquele feto, né? Então, nessa forma, não costuma acontecer uma obsessão, né? Porque algo impediu, não foi de propósito que a mãe foi lá e tirou. Né? Porque na verdade a grande complicação que gera, né, eu estou tentando falar de uma forma laica, né, sem puxar a sardinha para religião nenhuma, tentando falar de uma forma objetiva, mas o grande problema do aborto é que o feto, quando está lá dentro, ele não tem escolha, né, ele não pode impedir o aborto, né?
quando é de propósito, né? O aborto espontâneo pode estar ligado ao feto não querer nascer ou a questões físicas, uma formação mesmo do útero, do bebê, né? Então aí é atenuante, né? Aí na verdade o bebê só é recolhido, é levado para tratamento e depois reencarna, mas não sofre, né, toda essa interferência, todo esse sofrimento do aborto provocado, tá? Além da Bianca, mais alguém? Pode ser questões além do aborto também? Então, no caso que a Bianca está colocando, ela teve uma gravidez não embrionária, tinha bolsa, mas não tinha neném, aí não tem problema nenhum, né? Aí é uma questão física mesmo, não deu para vir, né? O problema é quando veio, tá lá bonitinho e a gente escolhe, né, matar. Eu já acompanhei de perto pessoas que sofreram depressões gravíssimas, né, por causa de aborto, né, então que tiveram aí toda uma questão obsessiva depois, até praticamente enlouquecer, né, e acompanham muitas pessoas que querem, né, que passou aquela fase, quer ter um relacionamento legal, quer casar, quer estar bem, quer ter um companheiro, e tem essa dificuldade, né, por causa da energia. Às vezes não é nenhuma obsessão direta, mas até uma energia de mágoa, de culpa, de arrependimento, de tudo mais, né. Às vezes a coisa vai além, né, do bebê em si perseguindo, né, mesmo porque teoricamente a gente até costuma buscar ajudar o bebê, né, ajudar, tratar e tudo mais, né, nesse sentido. E o Eternidade ficou pronto, né? Eu nem comentei semana passada que estava empolgada com a cigana, mas o Eternidade ficou pronto. Eu não tô com a capinha aqui para mostrar porque os que estavam comigo foram vendidos, mas já mandei vir mais, né? Então semana que vem eu mostro. E tá sendo muito gostoso ver o pessoal, né, falar que gostou, que tá sentindo uma energia de cura com a história da Vivian, então tá sendo bem gostoso, né? Tanto para o Eternidade quanto para o trabalho da cigana, tudo mais, para quem não conhece o trabalho que eu faço, que o Hugo Lapa faz também, vocês podem acessar o nosso site, é www.terapiadevidaspassadas.net, e são convidados para assistir as 13 palestras anteriores que estão aqui no canal. Lá no meu blog está tudo organizadinho, dá para assistir também na mesma página. Tem a página do Face, né, que dá para assistir também tudo direto. Aí tem vários métodos. E tem uma coisa que eu precisava fazer, que eu sempre esqueço, né, agora estamos aqui, deixa eu fazer, que é sortear quem vai ganhar, quem das pessoas que deram like lá na nossa página, Terapia de Vidas Passadas, Camila Sampaio Gulapa. Eu vou sortear aqui quem que vai ganhar um fio de Ariadne. Aí quem ganhar vai ser para retirar lá no flat onde eu trabalho, na Rua Pamplona, ou se a pessoa preferir, paga o frete, a gente manda, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou deixar vir a coluna aqui do Face, deixa eu fechar o olho aqui. Vou deixar passar aleatório e vou parar o mouse em alguém, vamos ver. Adriane Pita. Adriane Pita. Ela é de São Paulo, né? Então vou entrar em contato com a Adriane, ela ganhou o livro e aí fica para ela retirar lá na Pamplona, tá? Queridos, fica o convite para vocês assistirem as palestras anteriores, o convite para irem me perguntando durante a semana o que vocês querem saber, o convite para quem já teve qualquer contato com aborto, ir para o consultório, tratar isso, ou pedir ajuda da cigana, ou fazer o que for necessário para que todo mundo tenha paz, né? A gente, o bebê, todo mundo fique tranquilo, tá? Agradeço ao pessoal que está aqui online, bastante gente, e eu vejo vocês semana que vem, tá bom? Um beijo, até a próxima.